Vamos falar de Libertadores hoje. Flamengo faz um bom jogo, consegue a vitória que foi merecida porque jogou melhor que o Racing e vai com vantagem para a Argentina. Jogo que tem tudo para ser muito difícil, assim como foi no Maracanã. Palmeiras faz noite para esquecer, mas por ser o Palmeiras, eu ainda não cravo que o jogo está decidido. A LDU está sim com um pé e meio na final, mas não está na final, porque o Palmeiras já conseguiu bons resultados, conseguiu viradas espetaculares, esse mesmo Palmeiras do Abel. E o time da LDU fora da altitude não é tão bom quanto na altitude. E eu acho que o erro da LDU foi esse. No segundo tempo a LDU né, ela meio que esperou o Palmeiras para jogar no contra-ataque e fazer o 4-0. Não quis mais imprimir o ritmo do primeiro tempo. Bom, mas vamos começar falando do primeiro jogo, né? O de quarta-feira, Flamengo e Racing. Então, se você já curte futebol, se inscreve aí no canal, porque eu vou estar postando para vocês vídeos. Sejam bem-vindos, meus imperadores e minhas imperatrizes. Eu sou o Lucas Bueno e vou falar para vocês agora de Flamengo e Racing. Bom, como eu falei na minha introdução, se o jogo acaba 0-0, a única frustração da torcida do Flamengo seria do placar, porque o Flamengo teve a bola, o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo criou chances. Então, assim, não conseguiu fazer um placar mais elástico, porque é do futebol, acontece. A gente tem um outro time do outro lado que é muito bom, que deu trabalho, que eliminou o Corinthians, que eliminou o Botafogo, que ganhou do Fortaleza, que ganhou do Cruzeiro, uma Sul-Americana no ano passado. Então, é um time que está em ascensão na Argentina e é um time grande, tem torcida, tem tradição. Não é porque o Flamengo é o clube mais rico da América do Sul que ele tem que golear todo mundo. Isso seria bom para os flamenguistas, né? Mas não é o que acontece. E por isso que o futebol é apaixonante, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer dentro de 90 minutos em uma partida de futebol. O Flamengo contou com uma noite espetacular de Jorge Carrascal. Acho que depois de hoje ele se credencia para ser titular do Flamengo. Infelizmente está fora do jogo contra o Fortaleza no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, até para ele ter uma sequência, para o Felipe Luiz repetir essa escalação. E o Pedro também se machucou, teve uma lesão, se eu não me engano, acho que na mão ali, na parte do braço, que vai ter que ficar com o braço imobilizado durante de 20 a 30 dias. Então, ele, como é que se diz? Ele tá fora do jogo, de volta contra o Racing e não joga contra o Fortaleza. Mas ele não necessariamente vai ficar fora do Flamengo por 20 a 30 dias sem jogar. Por quê? Porque por ser uma lesão nos membros superiores, são os membros que não são tão importantes assim para a prática do futebol. Então ele pode jogar com uma imobilização aqui tranquilamente. Mas vamos ver qual vai ser qual estratégia que o departamento do médico do Flamengo vai utilizar para o jogador Pedro voltar a 100%. O Pedro que sempre está que tá em ascensão, que vai ter algo para decolar a carreira dele, para talvez ele conseguir voltar para a seleção, para ele ter uma sequência na seleção, para ele se firmar de vez como titular do Flamengo. Alguma coisa acontece com ele, é impressionante assim. Isso porque é um cara que tá sempre rezando, doideira, né? Que loucura. Às vezes a gente tenta aqui, mas é complicado. A inveja é difícil, por mais que a gente se proteja. Mas o Flamengo vai com uma vantagem que não era o que se esperava. A torcida queria um 2-0, que quanto mais gols melhor, evidentemente. Mas vence. Tem uma vantagem, começa o jogo classificado, então assim, vai ter que, não pode fazer em hipótese alguma a partida que fez contra o Estudiantes, porque senão o time do Racing, ele é mais qualificado que o Estudiantes, joga mais bola que o Estudiantes. Então a tendência, se o Flamengo tiver uma noite ruim como teve contra o Estudiantes, a tendência é o Flamengo se complicar no jogo, talvez sendo eliminado nos 90 minutos ou indo para pênaltis. E aí pênaltis é competência, a gente tem um pegador de pênalti, o Rossi, né? Mas é difícil, haja coração pro torcedor rubro-negro, mas o Flamengo tem agora aumentou o favoritismo por ter a vantagem e tem todas as condições de estar na final da Libertadores, que a gente não sabe onde vai ser, mais uma vez. Bom, agora falando do jogo do Palmeiras, cara, olhando assim a escalação, o Aníbal Moreno não vinha bem, ele teve alguns erros cruciais em jogos importantes do Palmeiras, então acho que por isso o Abel optou
por ele não jogar, né, talvez, mas só que ele estava lesionado, né, foi sabido isso na coletiva. Então o Aníbal Moreno teve que ser sacado, e a escolha do Abel pelo Veiga no lugar do Maurício também, apesar que o Veiga participou das principais chances do Palmeiras no jogo, não surtiu efeito na questão da marcação. O Palmeiras ficou totalmente perdido na partida. Acabou que a LDU, numa noite brilhante do Villamil e do Brian Rodrigues, conseguiu fazer os 3-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo a equipe tirou o ritmo, não é que não quis, optou por dar a bola ao Palmeiras. O Palmeiras teve algumas chances importantes, assim, como o jogo já estava meio que perdido, vamos dizer assim, né, a classificação indo por ralo, o Palmeiras perdeu chances importantes ontem, que poderia facilitar a remontada no jogo da volta, né? Não conseguiu fazer um gol. Ontem foi uma noite para esquecer do Palmeiras, uma péssima partida da equipe como um todo e do Abel como treinador também. Mas o Palmeiras, por ser o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem chance sim de classificar, tem tudo para virar o jogo no segundo jogo. E você, palmeirense, ainda acredita na virada? Comenta aqui embaixo. Agora, para o Palmeiras no jogo da volta é acreditar, apoiar, encher o estádio e tentar fazer os 2-0 no primeiro tempo. Se isso não acontecer, aí realmente a LDU vai confirmar a sua ida à final da Libertadores. Então o vídeo vai chegando ao final. Se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo, deixa seu like e vambora para me apoiar nessa jornada aí.